Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre a história do Oriente. Para quem sempre me perguntou por que nós não estudamos o Oriente, e eu expliquei que a nossa referência cultural é europeia, porque o Brasil, ele teve a sua origem, como nós conhecemos hoje, na colonização portuguesa, certo? Mas os livros atualmente já trazem alguma informação sobre os povos do Oriente e é muito difícil falar sobre aqueles povos em tão pouco tempo, com tão pouco conteúdo, mas a gente tenta para melhorar a nossa noção sobre a história daquelas culturas, ok? Então, o livro trouxe para nós algumas informações sobre a Índia, a China e o Japão. Hoje na aula nós falaremos sobre a China e a Índia e o Japão eu vou fazer uma apresentação à parte, certo? Porque eu sei que é de interesse particular de muitos alunos, então a gente deixa para depois, porque tem um limite até onde eu consigo resumir tanta história, certinho? Então eu vou começar falando sobre os povos em geral, na antiguidade, como esses povos se formaram, e depois a gente vai falar mais especificamente sobre a Índia e a China. Então vamos lá. Então, pessoal, esses povos que a gente chama de povos orientais, eles se localizam no continente asiático, como vocês já devem saber. Eles exerceram e exercem grande influência cultural sobre os povos de outros continentes, inclusive Europa e América. Aqui eu coloquei povos com quem tiveram contato. Por quê? Porque nós sabemos que os povos humanos, as diferentes culturas, elas não vivem isoladas. Pouquíssimas culturas vivem de forma mais separada dessa interação entre diferentes culturas e etnias, mas a gente considera a regra e não a exceção. Portanto, nós precisamos pensar que em algum momento os povos entraram em contato e com isso nós temos intercâmbio cultural. O que é isso? A troca de elementos culturais que tem influência nas culturas envolvidas. Essas culturas asiáticas, elas alcançaram grandes avanços técnicos anteriormente ou mais ou menos na mesma época em que esses avanços também foram conquistados pelos povos ocidentais. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente pode ter a impressão de que a tecnologia é privilégio da Europa, e isso não é o caso. Se a gente pensar na tecnologia de ponta atualmente, nos equipamentos mais desenvolvidos que circulam hoje no mercado, eles provavelmente vêm do Oriente. Ah, existem produtores nos Estados Unidos, Europa? Sim, mas observe como o Oriente se destaca na atualidade nesse setor, nessa área de mercado, certo? Então, a gente não pode ter a impressão de que o Oriente ele é atrasado em relação a avanços técnicos se comparado à Europa. E não só o avanço técnico acabou por circular no mundo inteiro com o processo de globalização mais característico do século XX, alguns historiadores consideram a globalização lá nas grandes navegações, um conteúdo que a gente já estudou, mas a globalização muito pautada pela tecnologia, pessoal, ela é mais associada ao século XX, os anos 1900, ok? Então, nós temos acesso à tecnologia, cultura oriental, por meio dos meios de comunicação, ok? E não só, como eu disse, os avanços técnicos chegam do Oriente para o Ocidente, mas também formas de pensamento que são milenares, ou seja, elas têm milhares de anos de idade. E isso tem ficado cada vez mais comum. Com certeza você já ouviu falar de yoga, de acupuntura, de budismo, certo? Tudo isso veio do Oriente e tem feito tem desempenhado um papel muito importante no Ocidente quando as pessoas querem encontrar uma forma de pensamento diferente do que nós temos acesso, certo? E aí a gente começa a falar um pouquinho sobre a antiguidade. Eu não preciso decorar nada disso, eu não preciso pensar em falar nada disso na prova, não é assim. Mas eu achei interessante a gente focar um pouco mais no que nós sabemos sobre a história oriental propriamente dita.
Por quê? Porque no livro, como vocês podem perceber, nós temos um destaque muito grande para os contatos entre europeus e povos orientais, certo? Então ele fala contatos entre portugueses e indianos, portugueses japoneses, ingleses chineses e por aí vai. Nós já sabemos disso, o livro já trouxe esse conhecimento. E aqui eu vou focar um pouco mais na história propriamente dita e como essas civilizações se desenvolveram. Nós já estudamos civilizações da antiguidade europeia, nós já estudamos civilizações da antiguidade africana e do Oriente Médio, não é isso? Todo esse conteúdo foi trabalhado lá no 6º ano, na parte que fala da história antiga. É óbvio que esses povos orientais também têm uma história antiga. Nós podemos usar a nossa divisão do tempo para entender como eles se desenvolveram ao longo do tempo. Então, começando pela região da Índia, nós temos uma ocupação desde 3.300 a.C. nessa região. Observe, pessoal, que quando eu falo Vale do Indo, eu estou me referindo ao rio Indo, né? Por quê? Porque as civilizações da antiguidade estavam muito ligadas à presença dos rios, pois a irrigação era necessária. Portanto, nós podemos fazer uma comparação aqui em relação à importância desse rio especificamente, em relação à importância do rio Nilo para o povo egípcio antigo. Então, tem um rio presente, nós temos condições de criar ali a nossa vida, organizar a nossa economia. Por isso, eu destaquei aqui para vocês a região do Vale do Indo. Nós já temos nessa época cidades planejadas com mercados e banhos públicos, sistema de esgoto e distribuição de água. Então é interessante observar que isso é considerado um avanço técnico de organização das habitações e das áreas mais urbanizadas. Esgoto, por exemplo, é algo que só vai aparecer em Roma muito tempo depois, só para a gente ter uma noção de comparação. Em 2000 a.C., nós temos a ocupação da mesma região por uma etnia que ficou conhecida como ariana. Essa etnia, pessoal, ela vem mais ou menos da região do leste europeu e ela migrou para a região do Vale Indo também. E a mistura cultural entre as civilizações que já estavam lá, os povos que já estavam lá, com os arianos, deu origem à civilização hindu. Essa civilização hindu é toda a base da cultura indiana. Mais ou menos nessa época, nós temos o desenvolvimento do sânscrito que conhecemos hoje. O que é o sânscrito? É uma língua antiga, como a gente pode perceber pela data, e é uma língua muito importante para a compreensão dessa cultura. Por quê? Porque algumas escrituras consideradas sagradas já foram escritas em sânscrito nessa época, e é assim que as pessoas conseguem compreender o hinduísmo através do tempo. Nós temos uma ocupação dessa mistura de dois povos até o rio Ganges, que é um rio extremamente importante para essa cultura, e ele faz parte das práticas religiosas até hoje. Infelizmente, boa parte dele é muito poluída, porque a população atual da Índia é uma das maiores do mundo e as pessoas não conseguiram encontrar uma forma de manter o recurso natural de uma forma menos impactante para a natureza, mas isso acontece em todas as regiões do mundo. O hinduísmo, que é esse sistema de pensamento religioso da cultura indiana, que teve origem lá na antiguidade, está presente até hoje, certo? Nós temos a escritura, como eu disse, dos Vedas, que são escrituras feitas em sânscrito, já expliquei para vocês, e elas começaram a ser organizadas a partir de 500 a.C. O hinduísmo ele pode ser considerado uma religião, sim, né? Na verdade, ele é um sistema de pensamento e com isso nós temos o aspecto religioso com vários deuses diferentes, mas nós podemos citar pelo menos 3 deuses principais, que na verdade são 3 versões do mesmo Deus, parecendo um pouco com o cristianismo. No caso, aqui nós temos Brahma, Vishnu e Shiva. Falando um pouco mais sobre a Índia, é uma sociedade que desde a antiguidade foi organizada em sistema de castas. As pessoas nasciam numa casta, que é um grupo social, e elas permaneciam naquele grupo social.
não era possível mudar de grupo, certo? Cada um tinha uma função específica. Então, por exemplo, nós temos a casta dos Brahmanes, que é a casta dos sacerdotes responsável pelos trabalhos religiosos. Nós temos a casta dos Kshatriyas, que é uma casta mais relacionada a uma espécie de nobreza, aristocracia, certo? Que tem a ver com o poder político, tem a ver com a posse da terra e por aí vai. A gente pode citar 4 castas e um grupo que não é nem considerado uma casta, é um grupo de excluídos, e esse grupo é conhecido como Dalits, certo? Eles são considerados párias. O que é isso, pessoal? Os excluídos da sociedade, eles vivem à margem daquela sociedade, não pertencendo a nenhuma casta. A casta, como eu disse, ela tem a ver com a condição econômica, o que cada um desempenha e o que cada um tem acesso nessa sociedade, mas ela também tem a ver com a linhagem familiar, como eu disse. Você nasce numa casta e você não muda de casta dentro desse sistema social. Isso permanece até hoje? Na mentalidade das pessoas, principalmente as pessoas mais velhas, sim. Mas, oficialmente, o sistema de castas foi abolido em 1950. Então, pensa bem, até 1950, a Índia era organizada dessa forma, e essa organização, pessoal, ela é extremamente desigual. Por quê? Porque existe um grupo de pessoas que não mal são consideradas pessoas, certo? Então, isso foi abolido, isso não é mais legal, não é mais autorizado por lei, mas as pessoas ainda sentem alguns preconceitos. A gente sabe que isso também acontece em outras sociedades, inclusive a nossa, mas por outros motivos. Aqui eu coloquei para vocês um mapa da Índia. Esse mapa, ele é atual, ok? O que eu quero que vocês percebam aqui, pessoal, é a presença dos grandes rios. No caso, o rio Indo, que aparece aqui como Indus, e o rio Ganges. São rios muito importantes na formação dessa cultura e dessa sociedade indiana, ok? Aqui eu vou falar um pouco sobre o budismo. Por quê? Porque o budismo ele tem sua origem na cultura indiana hinduísta, certo? O Buda nada mais é do que uma pessoa que viveu aproximadamente no século VI a.C. e que interpretou de forma diferente aquele sistema de pensamento e aquela religião. Ele era, de acordo com os relatos, esses relatos eles podem sim ter elementos de ficção, mas eles são considerados referências históricas para entender o pensamento budista, certo? E eles trazem a história desse jovem Siddhartha Gautama que procurou entender o porquê de os seres humanos viverem em sofrimento. Ele não era uma pessoa particularmente sofrida, porque ele era considerado um nobre naquela sociedade, mas ele se comoveu, ele não conseguiu ficar indiferente às dificuldades vividas por outras pessoas em outros grupos sociais, em outras castas. E ele dedicou sua vida, ele abandonou tudo que ele tinha e dedicou sua vida a compreender esse problema e como o ser humano poderia se livrar desse sofrimento. Como ele fez isso? Ele fez isso por meio da meditação, que é uma prática muito característica das culturas orientais, certo? E ele chegou a uma conclusão. Essa conclusão, ela é o que a gente fala que ele alcançou a iluminação e ficou conhecido como o Buda, que em sânscrito significa o desperto, ou seja, ele acordou para uma verdade por meio da prática da meditação. Isso é algo muito diferente da cultura ocidental cristã, é por isso que a gente precisa entender um pouco melhor. O budismo propõe uma reforma do hinduísmo tradicional. Pessoal, olha que interessante isso aqui. Nós já vimos na história ocidental pensadores que refletiram sobre a religião existente e propuseram novas formas de prática religiosa. Né? No final das contas, o Buda, Siddhartha Gautama, fez algo parecido. Então, ele propôs uma nova forma de se viver a religião. Olha que interessante, a gente consegue fazer um paralelo com o conteúdo que a gente já estudou e vocês sabem qual é esse conteúdo. Continuando aqui, nós vamos falar um pouco sobre a China.
O povo chinês ele origina-se de vilas agrícolas por volta de 3000 a.C., ou seja, bem antigo também, comparado a povos do Ocidente, povos, né, no caso da Europa, África e Oriente Médio, que nós já estudamos, na região próxima ao Rio Amarelo. Novamente, observem que esses povos eles vão se desenvolver em torno de rios, porque isso é um fator muito importante para a sobrevivência das populações. Pequenos estados foram unificados por volta de 2000 a.C. Então, imagina a colcha de retalhos. Nós temos vários grupos, vários locais que provavelmente eram liderados por pessoas distintas. É o que a gente chama de fragmentação, certo? São pequenos fragmentos. Em cada local existe um poder. Até que um grupo de pessoas de uma mesma família, que a gente chama de dinastia, unificou mais ou menos esse território. Não ficou 100%? Não, porque nessa época era muito difícil estabelecer fronteiras. Mas numa região ali nós temos uma unificação relacionada a essa primeira família dinástica, que é a dinastia Xia. Na antiguidade, os chineses praticavam uma religião politeísta, existia um deus supremo, que era considerado onipresente, mas existiam outros deuses relacionados às forças da natureza também. Aqui, pessoal, eu coloquei um mapa muito simples da China, não é um mapa político, como vocês podem perceber, é só para a gente perceber, para a gente ter noção do tamanho e importância dos dois principais rios na região e como eles foram importantes para o desenvolvimento daquela civilização. A história chinesa é marcada por momentos de unificação, que tem um governante único, e vai ficar muito caracterizada pelos impérios chineses, certo? E isso aconteceu ao longo de milhares de anos, e fragmentação, múltiplos governantes e estados. Então, aqui eu acredito que já ficou claro para nós o conceito de que é unificação e fragmentação política. E aí, pessoal, algo que foi trabalhado em outros momentos por nós e também foi citado pelo nosso livro didático é a Rota da Seda. A Rota da Seda, na verdade, é um conjunto de rotas, de caminhos por onde passavam mercadorias, e nós sabemos o tamanho da importância dessa rota e como durante muito tempo ela ligou Oriente e Ocidente. É claro que nós temos uma troca de produtos, mas ela também foi responsável pelo intercâmbio cultural, que é algo que nós já citamos aqui também. A troca de elementos culturais, sendo que uma cultura vai influenciar a outra. Exemplo, a confecção de roupas em seda. De onde vinha essa seda? Vinha da China. Isso era algo presente entre os nobres europeus? Sim. Portanto, é uma influência cultural. A cultura chinesa também se globalizou, sendo a medicina tradicional chinesa muito buscada no Ocidente atualmente. Então, pessoal, a cultura chinesa, ela tem muita visibilidade no Ocidente, inclusive, porque nós sabemos que a China é considerada já uma potência econômica e ela tem exportado intensamente os seus produtos, principalmente produtos de baixo custo. É o que a gente chama de produtos da China e tudo mais. E a gente tem que tomar cuidado com certas falas, por quê? Porque pode parecer pejorativo, pode parecer que a gente não tem um certo respeito pela cultura, então tem que tomar um pouco de cuidado sobre isso, porque a China alcançou esse tipo de prática econômica. Então, tudo que vem da China, tanto em termos de produto quanto em termos de cultura, tem ficado cada vez mais evidente para nós. Como eu disse no início da aula, todo mundo já ouviu falar, por exemplo, de acupuntura, que é uma prática da medicina chinesa, e esse tipo de cura alternativa, ou até mesmo prevenção de doenças, tem sido cada vez mais procuradas. Então, hoje, na nossa realidade, nós conseguimos perceber o tanto que esse processo histórico de interação entre Ocidente e Oriente é importante e como ele é vivido até hoje, certo? Então, pessoal, é isso sobre o Oriente. Como eu já expliquei para vocês, nós temos aqui um outro olhar sobre o conteúdo, focando um pouco mais em alguns conhecimentos simples, básicos, sobre essas culturas, e a apresentação sobre o Japão eu mando depois, combinado? Por hoje é só, até mais!